A paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo vai tudo bem, com a minha família. Graças a Deus, vim aqui trazer mais uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração, para a tua reflexão em nome de Jesus. Hoje vamos estar meditando em João, capítulo de número 6, irmãos, os versículos apenas de número 12 e 13, que diz assim: E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Esse é o texto maravilhoso para a nossa meditação. Se você quiser ler o texto, por completo, falando sobre essa multiplicação, é João capítulo 6, o versículo do 1 ao 15. Mas eu só li esses 2 versículos para a nossa reflexão. Eu li apenas esses 2 versículos, irmãos, porque eu já li o texto todo e também já preguei outro dia nessa mesma mensagem. Mas cada dia a palavra traz uma mensagem nova ao nosso coração. A palavra de Deus, ela não se renova, como muitos dizem por aí, A Bíblia continua sendo a mesma, não mudou e não vai mudar, mas a palavra, ela tem o poder de nos renovar a cada dia, tá bom? Então, coloquem na cabeça de vocês, a palavra do Senhor, ela não se renova. Nós é que somos renovados por ela. Irmãos, quem já ouviu falar naquele ditado que diz assim: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada? Porque eu cresci ouvindo esse ditado popular, que muitos, falam, citam aí, para falar referente ao que você considera ser pouco, mas na mão do Senhor se torna muito. Como que é isso, mamacinha? É o que acabamos de ler nesse texto. Jesus estava mais uma vez pregando a sua palavra, ali pelos campos, como o texto nos fala, e a multidão que acompanhava Jesus era imensa, irmãos. Quando lemos o texto, nós não sabemos se havia mulheres, crianças, mas naquela época só os homens eram considerados, eram contados, eram, ouvidos, só os homens davam a sua opinião, só os homens falavam. Então, essa era uma época muito rígida na questão de mulher. Então, se havia mulheres e crianças, nós não temos essa informação nesse texto. Mas o texto nos diz que eram quase 5.000 homens que estavam ali, ouvindo as pregações de Jesus, os ensinamentos que ele tinha para passar para todos a respeito do reino de Deus. E Jesus estava ali ensinando quando olhou para aquela grande multidão e perguntou para Filipe, onde haveremos de comprar pão para todo este povo comer? Meus amados irmãos, e o texto vai dizer que Jesus perguntou isso a Filipe porque ele estava experimentando Filipe, porque bem sabia Jesus o que ele haveria de fazer, que era multiplicar os pães, e peixes para aquela multidão comer, porque o Senhor Jesus, ele não dispensa, irmãos, ninguém de mãos vazias. O Senhor sempre diz isso na sua palavra, que quem vai até ele, não volta da forma qual foi, mas volta transformado, renovado, volta saciado, alimentado pela sua palavra. O Senhor não desampara os seus. E aqui não foi diferente nesse texto. Jesus perguntou para experimentar os discípulos, E ele perguntou isso a Filipe para ver o que Filipe ia dizer. Mas aí ele sabia que não haveria onde comprar pão ali, no meio daquela relva que eles estavam ali, Que a Bíblia cita relva, que é a mesma coisa de grama, ali no campo. Afastado das cidades, com certeza, estavam longe de onde comprar pão. Nós não sabemos o tanto que esse povo teria que caminhar para chegar até a próxima cidade para comprar pão. Então, Jesus não poderia fazer isso, dispensar esse povo todo com fome. Quantas murmurações não haveria de sair do meio daquele povo se esse povo saísse sem nada, saísse sem alimento? Visto que esse povo acompanhava Jesus para todos os lugares, essa multidão sempre estava com ele, porque eles viam os sinais que Jesus fazia, ele via as curas maravilhosas nos enfermos e ele seguia Jesus na esperança de algo, da parte do Senhor Jesus. Então, como que Jesus ia dispensar esse povo agora sem nada, Então, meus amados irmãos, aqui já vemos um fato que Jesus se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com você, porque ele disse: como haveremos de comprar pão para todo esse povo comer? Então, Jesus estava preocupado em alimentar aquele povo. Não é só o povo ouvir a sua palavra e sair dali com a barriga vazia roncando. Mas o Senhor, ele se preocupou. Jesus, ele se preocupa comigo e com você. Ele não vai nos deixar perecer fome. Ele não vai nos desamparar, irmãos. Ele sempre vai fazer algo para saciar a nossa fome, a nossa sede, para realizar os nossos sonhos, para nos salvar, nos transformar.
E o Senhor nunca vai deixar a gente sair de qualquer maneira da sua presença, não. Ele sempre vai prover aquilo que nós necessitamos. Então, irmãos, durante aquela conversa de Jesus com Filipe, perguntando onde haveria de comprar pão, chegou um dos seus discípulos chamado André e disse: Senhor, um rapaz aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Note que a palavra, o texto vai dizer 2 peixinhos. Então não era 2 peixão, não era 2 peixes grandes, né? E mesmo que fosse, não daria para aquela multidão se alimentar. Imagina, quase 5.000 homens. Então, era 2 peixinhos pequenos, certamente, pela palavra que foi utilizada no texto, né? E 5 pães. Então, 5 pães não é nada, irmãos, diante de tanta gente que estava ali naquele lugar. Mas o que eu quero focar nesse texto hoje é: não importa a quantidade. Não importa se está pouco. No teu ponto de vista, é pouco. Mas Jesus, ele pode fazer um milagre acontecer no pouco que você tem. O que você não pode é achar que esse pouco é nada. Porque nada que você tenha e você coloque diante do Senhor vai continuar sendo nada. Vai se tornar algo valoroso, algo grande. Assim como esses pães que foram multiplicados e esses peixes, Jesus, ele vai multiplicar o pouco que você tem. Se a tua fé é pouca, creia que ele vai multiplicar a tua fé. Ele vai aumentar a tua fé. Se teu azeite está pouco, creia que o Senhor, ele vai fazer o teu azeite transbordar. Você vai ter azeite de sobra, assim como aquela viúva teve o seu azeite multiplicado, porque ali tinha homem de Deus também. E você também terá seu azeite multiplicado, a tua unção será dobrada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Meus amados irmãos, já desde os tempos antigos, antes de Jesus vir à terra, já existia vários servos dele, profetas usados, que multiplicava azeite, como o azeite da viúva foi multiplicado, né? Porque o profeta que mandou ela despejar aquele pingo de azeite que ela tinha ali e transbordou em várias vasilhas e ela pôde viver daquele dinheiro, né? Vender, viver, pagar dívida. Assim também nas nossas vidas no dia de hoje. Jesus, ele não muda. Sua palavra não muda, não mudou e não vai mudar. Continua valendo. Então, aquilo que você pensa ser pouco, quando você coloca diante do Senhor, se torna muito. E o ditado popular que eu citei aqui no início é verdade. O pouco com Deus é muito, né? Agora, o muito que você tem sem Deus não vai te servir de nada, né? Você pode ser rico, riquíssimo, milionário, bilionário, trilionário. Se você não tiver Deus, esse dinheiro que você tem todo, quando você tombar nessa terra, esse dinheiro não vai salvar a tua alma. Quando você partir dessa dimensão para outra, esse dinheiro não vai servir para comprar uma passagem para o céu. Porque o tempo de você escolher para onde você quer ir é aqui, é agora, é nesse tempo oportuno. Depois que morre, segue esse juízo. Então, o pouco que você tem, se você estiver na presença do Senhor, ele vai tornar muito, ele vai multiplicar, vai dar para você se alimentar, vai dar para você sobreviver desse muito que o Senhor vai tornar o teu pouco. Porque aqui, irmãos, vemos no texto que quando Jesus multiplicou, alimentou toda a multidão e comeram tanto quanto queriam. O texto diz isso. E ainda sobrou 12 cestos de pães e todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Olha que maravilha. Quando Deus faz, irmãos, ele faz e faz com fartura. Ele não faz com dó, com pena. E também ele não faz pouco para ficar na vontade. Ele dá com fartura. Olha, observe nos tempos de Moisés. Quando Moisés estava conduzindo o povo ao deserto em busca da terra prometida, ali o Senhor enviava maná do céu, um alimento que só esse povo pode ter, né? O prazer de se alimentar com esse alimento que a gente nunca se alimentou. Mas ali Deus mandava maná do céu, caía do céu, irmãos. Olha que provisão linda. Deus não desampara os seus. E ali, deixa eu te falar, ali eles se alimentavam, enchiam até enquanto poderiam comer. Mas a palavra dizia: não peguem o restante para o próximo dia, porque eu proverei amanhã de novo. Então ali eles poderiam comer o suficiente, se alimentar para encher. Mas Deus não dá pouco, Deus mandava muito maná. Só que Deus dizia: não peguem para amanhã. E todos aqueles que, mesmo sabendo que Deus não queria que eles pegassem e reservassem para o dia seguinte, né? Moisés falou que Deus mandou dizer que não era para pegar. Eles teimavam alguns e pegavam, desobedeciam. Por quê, irmãos? Porque eles não confiavam em Deus. Se eles confiassem que amanhã Deus ia prover de novo, eles não pegavam, né, um pouco daquele maná e reservavam para o dia seguinte. Pois todos quanto pegavam,
No dia seguinte estava tudo podre. Estava tudo podre porque eles desobedeceram a Deus e eles tinham que aprender a viver da fé, irmãos. Eles tinham que aprender a confiar no Deus que proveu o maná do céu naquele dia e proveu no dia seguinte. E todos os dias caía maná do céu, mas o Senhor não deixava faltar. Mas muitos não tinham fé, achavam que ia passar fome no dia seguinte, que Deus não ia mandar e reservavam um pouco para o dia seguinte. Mas o Senhor, ele é Deus de fartura, ele é Deus de bonança. E ele é, nos tempos de hoje também, creia. Jesus aqui, ele multiplicou e falou que sobrou, né? Sobrou muitos pedaços de pães, a saber 12 cestos ali de pães, né? Só que aqui Jesus não deu ordem para desperdiçar, para jogar fora, para não pegar para o dia seguinte. Ele falou, juntai todos os pedaços para que não se perca nada, para que nada venha se perder. Porque, né, os pães ali foram multiplicados para eles alimentar e eles precisariam de alimentos nos próximos dias se continuasse ali, né, acompanhando Jesus. Então, não poderia se desperdiçar. Mas a ordem do Senhor lá no deserto foi clara, não pega para o dia seguinte, porque eu vou prover de novo, né? Então, nós temos que aprender a obedecer a palavra do Senhor. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto, irmãos, foi que tinha quase 5.000 homens ali, né, acompanhando Jesus, aquela multidão. Mas apenas um foi citado no texto, que trouxe os 5 pães e 2 peixinhos. E eu fico imaginando, será que ninguém mais daquela multidão saiu prevenido, levou alimento, né? Ninguém, só esse. Mas eu te digo, é assim que Deus trabalha. No improvável, no impossível. Parecia impossível o alimento ser provido ali naquele lugar, já que ali não tinha onde comprar. Mas o Senhor pegou o pouco que tinha ali, né, daquele rapaz que se manifestou dizendo que tinha ali aquela quantidade de pães e peixes e tornou o muito. Então o Senhor, ele é um Deus de prosperidade, ele é um Deus de bonança, ele não deixa faltar, mas precisamos crer continuamente que ele não vai deixar faltar. Ainda que hoje as coisas sejam difíceis para você, que tá tudo complicado, as portas se fecharam, se você continuar tendo fé, crendo nele, ele vai prover. E se ele prover para hoje, mas amanhã você sabe que não tem, creia que amanhã ele vai enviar de novo. Porque o Senhor, ele é um Deus provedor. O nosso Jeová Jirê, ele é o Deus que provê. Ele não vai deixar faltar. Só que nós temos que aprender a exercitar e usar a nossa fé. Não adianta falar que tem fé, mas nos momentos de dificuldade, de escassez, a gente começa a duvidar se ele vai prover. Mas ele vai prover sempre na vida daqueles que o servem, daqueles que são fiéis a ele e que buscam intensamente viver da fé. Amém, irmãos? Essa palavra é maravilhosa, tome posse. Vocês que estão passando por momentos de dificuldade na área financeira, né? Deus vai prover o alimento para tua casa, para tua família. Deus vai prosperar o celeiro da tua casa e alimentos vão sobejar, que nem diz a palavra, vão sobrar aí na tua casa. Eu creio e profetizo em nome de Jesus alimentos que vai sobejar na tua casa. Mas você não pode murmurar ou reclamar do que está faltando hoje, mas crer que amanhã o Senhor, ele é o Deus que vai prover. Amém? Aí eu fico pensando assim, né? Quando eu leio o texto falando assim que apenas aquele rapaz se manifestou que tinha os pães e os peixinhos, aí só esse rapaz estava preparado. Toda a multidão ali, né? Não tinha alimento, não levou alimento. Mas eu vou te dizer, se muitos tivessem levado alimentos, aí não seria um milagre. Por quê? Porque iam reunir todos os alimentos que todos tinham ali, ia alimentar a maioria ali, né? E Jesus ia multiplicar como? Sabendo que tinha muito alimento já no meio do povo. Não ia ser um milagre assim, valorizado, né? Reconhecido. Por causa desse milagre, irmãos, eles creram que verdadeiramente Jesus, ele era o profeta que havia de vir ao mundo. E eles creram, eles falaram entre si. Este é verdadeiramente aquele que haveria de vir. Começaram a testificar que Jesus era o enviado de Deus. Então, o nome do Senhor tem que ser glorificado, né? No meio da nossa provação. Quando passarmos alguma provação e ele fazer um milagre para nós, ele prover para nós aquilo que necessitamos, o nome dele tem que ser engrandecido e glorificado. Senão, qual é o motivo do milagre, né? Porque nossos milagres, feitos por Deus, feitos por nosso Jesus, é para levar o nome dele a ser glorificado em qualquer circunstância e situação. Não é em vão, não, que ele faz. Ele faz para isso. Então, que você aprenda a glorificar o nome do Senhor no meio das tuas adversidades. Quando a vitória chegar, também você vai glorificar. Meus amados irmãos, quando a gente lê o texto, a gente vê Jesus dando graças pelos pães e pelos peixes. Olha só, aquele pouquinho de alimento que conseguiu, no meio de tantos homens, Jesus deu graças. E o que é dar graças? É agradecer, né? Quantos não agradecem ao Senhor pelo alimento que tem na sua casa? Reclama, porque o que tem para comer não é o que ele gostaria de ter para comer.
Esquece de ser grato. Jesus aqui agradeceu a Deus por aqueles pães e aqueles peixinhos que aquele rapaz tinha e ele multiplicou. Mas aprenda a dar graças, a agradecer, né? Tudo que o Senhor tem te dado, tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Para de reclamar do que você não tem e agradeça mais pelo que você já tem, porque o Senhor, ele se alegra dos corações gratos. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é poderosa. Tome posse aí, que eu creio que tudo que você precisa, Deus já sabe, mas ele vai prover no tempo dele, na hora dele. Mas não murmure não, porque a murmuração impede o milagre de Deus de chegar na minha e na tua vida. Amém? Vamos estar orando. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti, meu Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Ó Deus, teu nome seja adorado, exaltado e engrandecido em nossas vidas, meu Senhor. Ser presente, ó Deus, em cada instante de nossas vidas, no meio das nossas dificuldades. Eu creio que o Senhor, Deus, que ouve e manifesta a tua glória e o teu poder. O Senhor manda a providência, Senhor. Nós só temos que crer, Senhor, e continuar firmes na tua presença, Pai. Que viemos, ó Deus, glorificar o Senhor por todas as bênçãos concedidas, por todos os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a provisão que o Senhor tem mandado para nós. Não venha deixar, Senhor, nada nos faltar. E principalmente a tua presença, Senhor. Porque sem ela, Senhor, não podemos viver. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada irmão presente neste vídeo. Abençoa a vida deles, a família deles, meu Senhor. Provê tudo aquilo que eles precisam para a sobrevivência. Que eles venham ser mais gratos a ti por tudo que já tem, Senhor. Repreende do meio do teu povo toda a murmuração, toda a reclamação, toda a indignação, meu Senhor. Senhor, abençoa cada vida que colocou um pedido de oração aqui. Que o Senhor esteja manifestando, Senhor, a tua vontade na vida deles. Respondendo, Pai, as petições dos teus filhos. Se for na área da saúde, envia a saúde. Se for na área, Senhor, financeira, que o Senhor esteja provendo. Ó Deus, se for, Pai, uma causa na justiça, Deus, que o Senhor venha dar a vitória. Se for, Senhor, uma enfermidade que o Senhor venha estar curando. Ó Deus, qualquer área da vida dos teus servos, que eles estão aqui, ó Deus, pedindo confiantes no Senhor, esteja agindo de acordo à tua vontade e teu querer, ó Pai. Fica, meu Senhor, com cada um de nós. Nos abençoa não só hoje, mas para sempre. Amém. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, e até um próximo vídeo.